Para você ter melhores resultados nos seus procedimentos podológicos, principalmente espiculectomia, remoção de onicofose e procedimentos na lâmina ungueal, utilizando o seu instrumental de inox, ele precisa estar bem afiado. E neste vídeo eu vou te mostrar como realizar uma afiação moderna utilizando esses recursos moderníssimos. Brincadeira, isso aqui eu aprendi a usar quando eu comecei na podologia em 1998. Só que hoje em dia a gente não usa mais. Então, bora pro vídeo que eu vou te ensinar a usar o kit de afiação. Gente, essa aqui é uma pedra, chama pedra de carborundum. Uma pedra boa, uma pedra de afiação. Na verdade, a diferença dessa pedra aqui para hoje o que a gente usa é só o tamanho, né? O sistema, a gente hoje usa o disco, que já vou mostrar para vocês. Então essa pedra aqui ela era muito utilizada, né? E isso era muito mais utilizado até do que hoje nós usamos, em virtude do tipo de instrumento que era utilizado antigamente, né? E este aqui é o assentador, que era para a gente assentar o fio, ou a gente chama também de puxar o fio, afiar, né? E aqui nós temos uma superfície também, foi substituída por um disco, que a gente usa no mandril, tá? Mas é muito legal, eu estava programando fazer esse vídeo aqui, porque muita gente me pergunta, né? Como é que eu faço para afiar, para melhorar o meu instrumental e tudo? Então, eu separei esse meu material que eu guardo aqui, acho que um dia eu vou fazer um museu da podologia. Parece até que eu sou velho, né, gente? Mas não sou velho, não. Então, vamos lá. Vou mostrar para você aqui como que a gente utiliza o nosso kit de afiação. Lá em 1998, a gente utilizava muito mais instrumentos. A gente tinha 12, 18, e alguns kits tinham 18 itens, né? Por quê? A gente não usava as lâminas descartáveis, não usava a lâmina de gúbia, tinha uma certa limitação, então a gente precisava desses instrumentos. Então, por exemplo, esse aqui, que é o Golf, que parece mesmo um taco de golfe, né? Pelo seu formato, ele era utilizado para fazer desbastamento de hiperkeratose. Então, ele tem que estar afiado. Se esse instrumento aqui, que hoje é substituído pela lâmina 20, muito bem, né? Ele não estiver bem afiado, como é que a gente vai realizar o procedimento? Então, a gente tinha que fazer aqui esse procedimento, essa afiação aqui, usando a pedra, né? Eu confesso para você que eu acho que eu nem sei mais como é que é utilizado, mas eu lembro que tinha que fazer um 8, um negócio assim. Então, realmente, também tem esse instrumento aqui, que é o calo largo, ó, que também tinha uma forma de se utilizar, de fazer a afiação. Depois a gente vinha para cá, puxava o fio e tal. Hoje, esses dois instrumentos aqui, praticamente a gente não usa mais, tá? Foram substituídos, digamos assim, pelas lâminas descartáveis que podem ser utilizadas de diversas formas na podologia. Então isso aqui a gente não usa mais. E aí a gente também não usa mais esse tipo de material aqui que é muito bruto. Em troca, o que a gente substituiu? A gente tem esse kitzinho aqui de afiação. Ó, o que é o kit de afiação? O kit de afiação ele é composto pelo mandril, que é um mandril padrão que você utiliza aí também com lixas, né? Um parafuso. Um disco de pedra, que é aquela mesma pedra carborundum, só que ele é um disco mesmo, e o disco assentador, que também tem uma superfície dupla de couro, um couro liso e um couro mais áspero, né, que é a parte de dentro, entre aspas, assim, do couro. E aí a gente tem essa pastinha também, que é para ajudar e desgastar menos e aumentar a qualidade do fio que a gente vai puxar do instrumental. Então, ó, montar o kit super fácil, né? A gente vai utilizar aqui, tira aqui o parafuso, encaixa no disco e montou o mandril. Simples assim, tá? Então vou colocar o mandril aqui no meu motor, né? E vou preparar um pouquinho dessa pasta. Vou usar um instrumento aqui só para pegar a pastinha. Esse aqui, por exemplo, é um ponteiro 472, tá? Pega um pouquinho só, mas gente, é bem pouquinho mesmo, só para umedecer, digamos assim, essa ponta. Ó.
E aí, agora a gente vai fazer o movimento da afiação. Quando a gente for realizar a afiação do instrumental, a gente pode fazer isso no ponteiro, que é o 472, no nuclear, esse é o micronuclear 208, a gente pode fazer no nuclear 209, pode fazer no 214, todos os instrumentos que têm fio, ou seja, que fazem o papel de cortar pele ou unha, eu preciso ter esta afiação bem feita, porque quanto mais afiado for o instrumento, menos força eu preciso aplicar no procedimento, menos dor eu vou ter por parte do cliente e mais facilidade para eu fazer e mais precisão, maior precisão para fazer o corte da unha, remover a espícula, né? Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, gente, espícula não é troféu. Não adianta você remover uma parte muito grande da unha para tirar uma espícula, que na maioria das vezes é uma pequena espícula e você remove muita unha e automaticamente depois você tem um trabalho maior para acompanhar o crescimento dessa unha. Então essa unha vai ter que crescer, vai ter que ser acompanhada, tem que proteger aquele leito ungueal, tem que manter a prega assistida, ou seja, ela não pode ocupar o espaço da unha, senão você resolve, entre aspas, um problema, né? Por que é entre aspas? Porque acaba trazendo outro. Então, para realizar uma remoção de espícula somente a parte da unha onde está gerando a lesão na prega periungueal, você vai precisar de um instrumento que tenha precisão. Tá? Então por isso que a gente usa muito também as lâminas de gúbia, mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui esse processo de afiação e os principais instrumentos aqui para você entender como vai fazer essa afiação. O que é a parte mais específica, assim, mais técnica do processo de afiação? É você olhar a anatomia do instrumento. Então, por exemplo, um formão, que é um instrumento, por exemplo, que eu já não uso mais, mas muita gente ainda usa, ele tem a extremidade dele lisa. Se ele tem a extremidade lisa, na hora que eu aplicar ele aqui no disco, eu tenho que mantê-lo parado, fixo, o disco rodando, e eu não posso provocar uma alteração nas quinas, nas laterais, porque eu vou precisar somente trabalhar na extremidade e mantê-la no formato original dela, que é plana, uma linha reta. Então eu vou só tocar aqui, ó. Então vamos ver na prática? Então a gente vai ligar aqui o motor, ó. Eu geralmente apoio na mesa. Tem que ter um apoio, como se eu tivesse uma base para eu não ficar movimentando. Se eu fizer esse movimento assim, ó, eu fico sem firmeza, então eu tenho que apoiar. Eu apoio ele numa mesa, tá? E aí, ó, olha essa dicasinha aqui de ouro. Eu deixo esse dedo aqui esticado para eu poder apoiar nele, ó, e eu fazer esse movimento, tá? O que eu vou observar aqui? Qual que é a rotação desse disco? Ele está rodando no sentido horário, para a direita, né? Então, se ele está rodando na direita, eu tenho que trabalhar aqui nessa extremidade. Se eu trabalhar aqui, eu estou trazendo o disco contra o fio. O que eu quero é a favor do fio. Então eu tenho que trabalhar nesta parte aqui. Lembra que eu disse, ó? Olha só o acabamento desse instrumento. Ó. Então eu tenho que manter a anatomia do instrumento. Então, ó. E aí eu vou olhar para ver se está ficando retinho ou se tem alguma rebarba. Qual que é o detalhe? Não preciso colocar força. É só apoiar o instrumento no disco e deixar ele trabalhar. No caso desse aqui, como ele é reto, eu não preciso fazer nenhum movimento. É só tocar, ó. Pronto. E aí eu já olhando eu consigo já identificar o fio dele, se ele está com fio bom ou não, tá? Ok, então a primeira parte aqui eu já realizei. O que eu vou precisar fazer agora? Puxar o fio no assentador.
tá? Durante um bom período, eu usava esse assentador aqui mesmo, tá? Mesmo usando a pedra, por quê? Pela praticidade. Mas eu posso também montar um outro kit para esse aqui, tá? Então eu vou te mostrar das duas formas, porque eu gosto muito dessa aqui de trabalhar. É a mesma lógica de movimento. Então, ó, olha só que interessante aqui, ó. Eu vou colocar o instrumento apoiado e vou fazer esse movimento, ó. O contra aqui eu não preciso. Por quê? Porque eu tenho fio só de um lado, no outro eu não tenho. Então, ó. Depois disso, pronto, já está afiado. Eu costumava fazer o teste no pelo aqui do braço. Eu corto o pelo e não corto a pele, ó. Aqui eu tenho já um instrumental afiado. E como que eu uso o disco? Vou montar aqui rapidinho. Pronto, montei aqui. Agora diminuo um pouquinho a velocidade e vou aplicar, só para vocês verem como é o mesmo movimento que nós utilizamos lá no disco. Só que aqui o meu objetivo é remover as rebarbas, possíveis rebarbas ou diferenças que ficaram na pedra do disco, tá? Então, ó, aqui eu só faço, ó, pronto, tá mega afiado, prontinho para utilizar. Esse aqui era utilizado muito para realizar espiculectomia, tá? Só que, por exemplo, eu mesmo parei de utilizar ele pela espessura dele, que se tornou um pouco mais bruta, né? Depois alguns colegas desenvolveram peças menores no mesmo formato, mas um pouco mais delicadas, tá? Mas hoje eu utilizo muito pouco esse instrumental porque eu uso a lâmina de gúbia, tá? Então, beleza. Agora, os demais instrumentos, que são instrumentos que a gente utiliza, que a anatomia do instrumento tem um acabamento arredondado, aí a gente tem uma forma diferente de fazer essa afiação. Acabamento arredondado do instrumento. Ponteiro, 472, micronuclear ou nuclear. Nuclear pode ser estreito ou nuclear largo. Uma coisa importante para a gente pensar. Quando a gente compra o instrumento, ele já vem afiado? Alguns sim, tá? Outros podem não vir tão bem afiados assim. Então, você pode testar. Então, a gente lembrar que quando a gente faz o processo de esterilização, automaticamente a gente desgasta um pouquinho essa afiação, tá? Então, toda vez que você for esterilizar o material, ele perde um pouquinho. Hoje, com a autoclave, que é uma mistura entre temperatura e pressão, né? Ou seja, você não tem só a questão do calor, como era antigamente na estufa. Antigamente a gente usava a estufa e parece que, entre aspas, derretia o instrumento, ou seja, ele perdia essa afiação muito mais rápido. Hoje, com a autoclave, a gente não tem esse desgaste tão grande, mas sim tem um pequeno desgaste, tá? Então, ó, quando a gente for fazer, o material chegou, você pode só passar um disco assentador para justamente já garantir que ele vai estar afiado, né? Ou pode usá-lo e percebendo que ele não está afiado, você pode fazer a afiação, tá? Como vou demonstrar aqui agora. Como esse disco ele está girando nesse sentido, é a mesma lógica. A única diferença é que agora, por eu ter uma anatomia arredondada, eu vou precisar fazer este arredondamento. Então, ó, eu começo com uma quina e faço esse movimento, ó. 2 para um lado, 2 para o outro lado. E aí eu vou observar para ver se não tá uma rebarba para um lado ou para o outro, tá? Porque também não vou colocar pressão, é só apoiar aqui o instrumento, mas às vezes eu posso apoiar um pouquinho mais forte para um lado do que para o outro e ele pode ir para acabar tendo uma rebarbazinha para um lado ou para o outro, e aí é bom eu conferir se isso não aconteceu, tá? E aí, ó,
Mais uma vez, ó, um lado. Agora eu vou girar para o outro lado. 1, 2. Uma dica também bem importante é não elevar muito um instrumental, senão a extremidade dele fica muito pontuda assim. Se a gente ampliar ele numa imagem de microscópio, por exemplo, quanto mais alto eu levantar o instrumento, a angulação dele na afiação, mais pontuda a extremidade dele vai ficar. E isso atrapalha um pouco no corte. Então eu tenho que mantê-lo o mais deitadinho possível. Então tá aqui o disco, uma boa angulação é essa aqui. Se eu fizer muito isso aqui, vai atrapalhar. Eu não vou conseguir ter essa mesma precisão. Então eu tenho que deitar ele um pouquinho. Se eu deitar muito, eu vou danificar o corpo do instrumento. Também não vou ter um bom resultado, tá? Então é isso. Mesmo esquema. Daqui a pouco eu passo aqui o assentador para vocês verem, né? A dica que eu dou quando você estiver lá com todo o teu material, você vai selecionar 6, 8, 10, 12 instrumentos para você afiar, você não vai ficar um a um, troca disco, tira pedra, coloca assentador e tal, não. Você primeiro passa eles todos na pedra e depois passa eles todos no disco assentador, tá? E aí é o mesmo procedimento, gente. Não tem nada diferente. Todas as extremidades arredondadas, você vai fazer a mesma coisa. Ó. 1, 2. Vamos para o outro lado. 1, 2. Checou. Tá certinho, beleza. Jonas, e se a pessoa não enxergar bem na hora que faz esse detalhe? Pode ter uma lupinha, alguma coisa para você ampliar essa tua visão, tá? Até na câmera do celular dá para você dar essa ampliada aí no zoom. Perfeito. Esse aqui ficou bem top. E esse aqui é fininho, então ele precisa realmente ter um acabamento. Outras coisas que podem acontecer também com o seu instrumental, eu quero aproveitar aqui esse vídeo, você pode, quando comprar um instrumental, por exemplo, um estilete 245, que também chama-se de sondador, ele pode vir com a ponta, com a extremidade muito fininha, e aí ele praticamente furando, e quando você vai fazer uma sondagem, ele pode furar a pele do cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover esta ponta. Mesma coisa, ó, posição, estabilizo, pega aqui o apoio, encosto, só que aqui o meu objetivo é arredondar essa ponta, essa extremidade. Então, ó. E eu vou fazendo um acabamento, um arredondamento, como se fosse um esmeril mesmo. Pronto, agora não está espetando. Então, ele fica mais funcional para fazer o trabalho dele de sondagem, onde eu vou identificar se há alguma pele ou ponta de unha ou parte de espícula no sulco real, tá? Então faço sempre esse acabamento. E na goivinha, né, 206, que na verdade ela não tem o papel de afiação, ela não tem o papel de corte, então ela não precisa estar afiada, mas às vezes ela está vindo muito pontuda, então eu posso também diminuir, fazer um acerto nessa ponta dela, tá? Aí como eu quero diminuir a ponta, não quero aumentar a afiação, eu vou trabalhar com ela um pouco mais alta, né? Para diminuir essa afiação, porque o papel desse instrumento aqui, que é chamado de goiva ou de gúbia 206, não é cortar. E aí tem uma confusão que acontece entre os nomes. Existe a gúbia lâmina, que é um instrumento de corte, e existe essa gúbia, que também é chamada de goiva, que é um instrumento de presa, ou seja, ela trava a pele e levanta. Isso aqui não é para cortar a pele. Muita gente usa errado e por isso que lesiona. O objetivo desse instrumento
não é o mesmo da lâmina de gúbia. A lâmina de gúbia foi feita para cortar a unha, para remover a espícula. Esta não, esta é para, ao realizar a sondagem, encontrando partes de pele ou de unha, eu consiga fazer uma pressão nela e trazer, puxar a pele que está por baixo ou a parte da unha, tá? E aí, então, ele não precisa estar afiado e eu preciso remover, diminuir, digamos assim, essa afiação. Levanto ela mais um pouquinho. Vou lá na quina dela, ó, e faço o mesmo movimento, porque ela tem esse acabamento, a anatomia dela é um pouquinho mais curvada, né? Mas eu, com ela mais levantada, consigo fazer esse acabamento, ó. E aí depois eu vou no lado que ela tem uma espécie de... Ela tem um lado que ela tem um corte assim, né? Tem um corte não, um acabamento na diagonal, e aqui é reto. Então aqui é reto. Tá cheio de mão aqui para demonstrar. Reto e diagonal. Só que aqui, nessa segunda parte aqui, ela tem a cavidade. E aqui essa extremidade não é para corte. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou diminuindo, estou arredondando essa extremidade aqui, mas eu não posso tirar essa característica aqui. Então agora o que eu vou fazer? Como eu resumir, diminuir esta extremidade aqui que estava muito afiada, eu tirei o fio daqui, eu preciso agora fazer o acabamento da posição, senão eu perco a função dela. Aí eu vou só encaixar ela aqui, bem na quina do disco. E de novo na quina. Pronto. Depois eu posso diminuir também lá usando o disco assentador, tá? Bom, então essas são as nossas possibilidades de afiação e com o assentador aqui agora eu vou fazer esse acabamento, digamos assim, que estava um pouquinho mais bruto, né? Então os instrumentos, aí voltando lá para os instrumentos que são arredondados, mesmo movimento. Pô, ficou bem afiado esse, hein? Claro que, o que vocês precisam pensar? Os instrumentos, eles são individuais. Tem gente que gosta de trabalhar com instrumento mais afiado. Tem gente que gosta de trabalhar ele um pouquinho menos afiado, mas cego jamais, porque ele não vai te ajudar no procedimento. Ele vai, inclusive, atrapalhar o seu procedimento, tá? Esse aqui também ficou top. Todos eles aqui. Gente, eu super indico que vocês façam isso com regularidade. A cada 20 ou 30 esterilizações que você for realizar, você para fazer esta afiação. Esse aqui, ó, tem um fio mais curtinho. Na verdade, eu quero diminuir o fio dele aqui, né? Porque esse aqui é a gúbia. Eu faço só um acabamento. Ficou bem melhor. E o nuclear, micronuclear, na verdade, que é o 200 e... Esse aqui é o 208. Mesmo movimento. Aqui ainda precisa dar mais um acabamentozinho. Vocês repararam que eu sempre uso aqui, ó, o apoio. Por quê? Mão solta não traz precisão. Assim como para fazer o procedimento a gente geralmente usa o apoio, aqui é fundamental a gente trabalhar com esse apoio também, ó. Aqui ainda está com um lado um pouquinho mais acabado do que o outro. Agora ele ficou mais uniforme.
e eu tenho que conferir. Tá legal. E para diminuir a ponta também do soldador, ó. Aqui eu faço um movimento completamente diferente. Eu vou arredondando a ponta dele, ó. E agora não tenho mais um instrumento pontiagudo, então ele não fura mais. Jonas, e os alicates? Eu consigo fazer essa afiação dos alicates? Infelizmente não. Nos alicates você precisa ter uma estrutura mais robusta para puxar fio e é um fio reto, é bem mais delicado, então recomendo que você tenha um profissional de cutilaria para fazer essa afiação dos seus alicates, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o kit de afiação, né? Então vem um disco desse aqui, que é um disco, uma pedra mesmo, né? Um disco de pedra, e vem um disco assentador. Vem um mandril e vem essa massa aqui, que é exatamente uma massa para ajudar nesse processo de usar aqui o disco de pedra, tá? Às vezes acontece, é muito comum, dessa pedra aqui, como é que fala? É raro, mas acontece sempre? É raro, mas acontece sempre dessa pedra aqui quebrar, que é um disco de pedra e essa pedra é fina, então é comum que ela caia no chão e quebre no meio. E aí tem a opção de você comprar só a pedra, tá? Vem um pacotezinho só com a pedra, um disco que a gente chama disco de afiação, e tem o kit de afiação, que é esse que eu acabei de abrir aqui, que você vem com um mandril e com os 2 discos e a pasta para você utilizar, tá? Esse material está disponível na nossa loja, né, que é podalmaster.com.br, e eu estou deixando a descrição do produto para você comprar aqui embaixo, tá? Agora, Jonas, existe um material que tenha uma qualidade ou uma afiação melhor? Existe. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui estes instrumentos, que é de um parceiro nosso que chama-se KPR, que é um instrumento feito de forma artesanal. A maioria dos instrumentos hoje, com a tecnologia, com a entrada, né, de grandes recursos na indústria, eles são feitos em grande escala, eles são feitos por equipamentos, por máquinas, né? Mas esse aqui não, ele é feito manualmente, ou seja, artesanalmente, um a um. Então é um instrumento que tem um acabamento bem diferente, né, uma qualidade bem diferente mesmo dos demais instrumentos. Ele é um pouquinho mais caro, obviamente, mas ele tem um pouco mais dessa durabilidade, inclusive. Um instrumento desse costuma durar muito mais tempo, né? Então, inclusive, vem até com essa capinha aqui para evitar de bater e estragar. E ele também já vem afiado, ou seja, ele vem afiado de fábrica, e por isso que é importante demais essa capinha aqui, e vem pronto para você utilizar. Claro que você tem que esterilizar, e aí a manutenção desse fio é muito mais longa, muito maior, pela qualidade do aço e pelo acabamento também. Então é um instrumento diferente dos demais, que tem um acabamento melhor, uma qualidade melhor, ele é um aço melhor, né? E por isso também, claro, ele é um pouco mais caro. Mas, se tratando de um material que você vai usar por longo de muitos anos, acaba compensando, tá? Então o aço, ele até mantém a coloração dele, fica um aço mais claro também, então isso é bem legal. Inclusive, eu tenho aqui uma goiva, que é a goiva que eu acabei de dar a explicação aqui, que é utilizada para realizar a remoção, principalmente de calo do sulco inguinal, de onicofose. Porém, eles desenvolveram uma versão afiada. Por quê? A lâmina de guba, ela é importada, ela vem da França, e nos últimos anos ela teve um problema, depois da pandemia, que pararam de chegar essas lâminas aqui. Então, é difícil da gente conseguir importar. E aí, eles acabaram então desenvolvendo uma forma de afiar, ter um instrumental, uma goiva ou uma gúbia que seja afiada. Porém, ela não pode ser utilizada para fazer essa remoção de onicofose, porque aí vai acabar lesionando, você vai machucar o teu cliente, não é esse o objetivo, tá? Então, o que é importante? A gente dominar
os nossos instrumentais, saber para que serve cada instrumento, né? Utilizar da forma correta, utilizar eles com o benefício que você deseja. É isso. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou quer me pedir para gravar um vídeo sobre um assunto específico, manda aí para mim nos comentários, né? Se você gostou, deixa seu like, que é muito importante para o nosso canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é o @jonas.ibrap. Então vai lá no Instagram, me segue lá para você aprender várias coisas que eu ensino lá, mostra um pouco do meu dia a dia aqui no Instituto Brasileiro de Podologia, que é o nosso instituto de formação profissional, e também na minha rotina aí, dando aula, treinamento, cursos e tudo mais. Beleza? Obrigado e te vejo no próximo vídeo aí.